Muito boa noite. Se a gente for olhar na Torá Kedoshá, a gente tem duas averot que nos chamam a atenção. Dentro de toda a Torá Kedoshá, a gente tem, a Torá fala para a gente, por exemplo, coloque tefilin, não coma carne com leite. Do it, don't do it. Tem mitzvot a ser e mitzvot lot a ser. Porém, tem algo muito curioso na nossa Torá, algo impressionante. Tem duas averot que fogem dessa regra. Que a Torá fala para a gente, olha, fica longe de tal coisa. E a gente não encontra isso normalmente. A Torá fala para a gente fazer ou não fazer. Mas não fica longe. Ou vai atrás de algo bom. Isso não é comum. Essas duas averot que eu me refiro, uma delas é mentira, onde a Torá não nos fala não mente. A Torá é muito taxativa e diz midvar sheker tirhak, fica longe da mentira, não só não mente, fica longe da mentira, deixa ela longe, diferente das outras averot. Porque é óbvio que um dos tasks, uma das funções da vida do Yehudi é sempre procurar o emet, a verdade. Então, quando a gente vai lá, a Torá fala pra gente, olha, fica longe da mentira, quer dizer o quê? O Yehudi tem que estar sempre procurando na vida dele qual que é a verdade da vida. E é algo muito legal e muito curioso, porque a pessoa sempre tem que estar redefinindo qual é o conceito de emet, de verdade na vida da pessoa. É muito legal isso, porque a pessoa pode olhar, a pessoa com 20 anos pensava de uma forma, 21 de outra forma, 30, 40, 50. Quanto mais tempo de vida, mais a gente vai estudando, mais experiências a gente tem, mais a gente redescobre e redefine para nós mesmos qual é o emet, a verdade da vida. Sobre isso a Torá fala, midvar sheker tirhak, fica longe da mentira. O que não é normal que a Torá diga isso sobre averot diferentes. A Torá somente fala faça ou não faça, não fica longe. E tem uma segunda verá, ou uma midá, no caso aqui, segunda, uma virtude que a Torá fala para a gente, vai atrás dela. Normalmente a Torá fala para a gente faça, não vai atrás de tal coisa. Sobre essa virtude que a gente vai se concentrar agora, daqui até o final do Shur, Bezat Hashem, a Torá fala que a gente tem que ir atrás dela. Qual que é essa mitzvah? Qual que é essa virtude que a gente precisa ir atrás dela? Vamos escorregar por aqui, daqui para frente, Bezat Hashem a gente passeia. É o seguinte, vamos dar um passeio em Parashat Korach. Parashat Korach, Moshe Rabbeinu escuta a reclamação do povo. O povo vem reclamar para Moshe Rabbeinu. Korach, Datan, Aviran, eles vêm reclamar para Moshe Rabbeinu. De repente, Moshe Rabbeinu tem uma reação muito peculiar. A Torá conta para a gente, Vaipol al panav. Moshe Rabbeinu abaixou a cabeça e ficou cabisbaixo. Continua a Torá falando para a gente, Vaishma Moshe, e depois Vaipol al panav. Moshe Rabbeinu escutou alguma coisa, provavelmente deve ser a reclamação de Datan e Aviram e de Korach, reclamando sobre o poder, é o que a gente imagina. Imediatamente Moshe Rabbeinu fala, ufa, ele abaixa a cabeça e fica sabendo assim, pensando o que eu vou fazer nessa situação. Moshe Rabbeinu ficou perplexo com a situação, vai pôr panav, quer dizer, ele ficou, abaixou a cabeça, sabe quando a gente coloca a cabeça na mesa, fala, preciso pensar como reagir. A pergunta é o seguinte, esse homem, Moshe Rabbeinu, que era um gigante pelo menos, daí para cima, ele já estava vacinado com esse povo Yehudi. Não era o primeiro dia que ele estava cuidando do povo. Moshe Rabbeinu já tirou o povo do Egito, já fez milagres, já acompanhou o povo no deserto. De repente, no meio da jornada desse povo no deserto, o que acontece? Ele escuta uma reclamação, ele abaixa a cabeça. Pensando, dessa vez, como eu vou reagir? A pergunta, queridos, que surge é, um minutinho, Moshe Rabbeinu já estava vacinado com as reclamações do povo. O que ele escutou de tão difícil que ele já não tinha escutado até agora, nos anos do deserto, que ele teve o povo fazendo bezerro de ouro, reclamou do man, reclamou da ri, reclamou de lá, então não era novidade. Por que Moshe Rabbeinu, nessa instância, ele abaixa a cabeça e fica de uma forma assim perplexa, como eu vou reagir? E mais ainda, queridos, o que quer dizer vai chamar Moshe? O que ele escutou que deixou ele dessa forma? A Gemara, no Tratado de Sanedrin, se a Gemara não falasse isso, seria proibido a gente falar. Na verdade, eu vou até contar para vocês, eu vou ler, não vou nem falar. Na página Kuf Yud Amud Aleph, 110a, fala algo interessantíssimo. O que Moshe Rabbeinu escutou que deixou ele perplexo?
Amar Rav Shmuel Bar Nachmani. Disse Rav Shmuel Bar Nachmani. Amar Rabi Yochanan, em nome de Rabi Yochanan. Shama Shechishdu Me'eshetish. O que Moshe Rabbeinu escutou, que deixou ele abaixar a cabeça e falar, uau! Foi que Moshe Rabbeinu escutou que as pessoas de Bnei Israel estavam suspeitando ele de ter pego esposas alheias. Isso mesmo. Moshe Rabbeinu, que era o profeta, que a gente sabe que nunca teve e nunca vai ter um homem que nem ele, o único profeta que viu Hashem teta a teta acordado no mundo, o homem que falou com Hashem, o homem que entregou a Torá para o povo, vai Shema Moshe, vai pôr al panav. Moshe Rabbeinu escuta e ele fala, baby, como isso é possível? Eu não tenho nem palavras para repetir isso, diz Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu abaixa a cabeça. O que ele escutou? Diz o Talmud, ele escutou que o povo estava suspeitando que Moshe Rabbeinu pegou mulheres alheias, casadas, para ele. Diz a Gemara, continua, em Sanedrin, Kol echad vechad, cada um dos homens do povo Yehudi, Kineh et ishto Moshe. Não sei se todo mundo, mas bastante gente, é o que a Gemara conta para a gente, a Gemara fala cada um e um. Fala a Gemara para a gente que cada um desses, dos homens do povo Yehudi, nesse momento falou para a própria esposa dele, olha, com esse zum aí, por favor, eu não quero que você fique em nenhum momento próxima a sós de Moshe Rabbeinu pelo que a gente está escutando. Pessoal, não dá para entender um homem desse calibre, quase que um malach, um anjo. Muito difícil de entender. Seria mais ou menos, meus queridos, a gente falar, desculpem a comparação, que o super-homem não voa. Todo mundo viu o super-homem voando. Óbvio que era só um vidinho, um filme, mas tudo bem, a gente sabe que no filme ele voa. Ou que o Homem-Aranha ele não escala os prédios. Não existe isso. A gente sabe que o Homem-Aranha escala os prédios. Então, Lehavdil, sem comparação nenhuma, como é que é possível falar que Moshe Rabbeinu, ele pegou mulheres dos outros? Na verdade, eu nem conseguia falar isso, por isso que eu fiz questão de ler a Gemara para vocês. Como é que é possível isso? Qual reação que Moshe Rabbeinu teve quando escutou isso? Se nós fôssemos Moshe Rabbeinu, parar um segundo comigo, queridos, e pensar, qual foi a reação que Moshe Rabbeinu teve nesse momento? A Torá Kedoshá conta para a gente, nas entrelinhas, algo fortíssimo. Moshe Rabbeinu pegou sua casa, na verdade sua casa era sua cabana, sua tenda, ele colocou fora do acampamento, para ficar distante, mostrar, eu não tenho nada a ver com isso. O que quer dizer? Se Moshe Rabbeinu tivesse, não dá nem para passar pela nossa cabeça, mas só para a gente entender a Gemara, se Moshe Rabbeinu tivesse, qualquer coisa a ver com essa argumentação, ele ia ficar no meio do buchicho, não ia sair lá, e nenhuma mulher ia ficar lá longe, porque ia ser muito fácil de ser vista com ele, saindo do acampamento. Então Moshe Rabbeinu falou, o que eu vou fazer? Colocar minha tenda fora do acampamento, para mostrar que eu não tenho absolutamente nada a ver com essas acusações. Agora, o que Moshe Rabbeinu postou? Obviamente que nada, porque não tinha mídia social naquela época, tem razão, tá certo. Mas qual foi o discurso dele quando ele escutou essas reclamações do povo? O que ele juntou o povo e falou o que com o povo? Moshe Rabbeinu algumas vezes juntou o povo, elogios, broncas, instruções. Qual foi a reação de Moshe Rabbeinu fora, tirar a tenda dele e levar para fora do acampamento, depois de escutar essas, me permitam, bobeiras faladas contra ele? Moshe Rabbeinu, o que ele falou? A resposta está nos espaços de uma letra e outra. Nada. A Torá conta para a gente que Moshe Rabbeinu pegou a casa dele, no caso, mais uma vez, o camping dele, a tenda dele, levou para fora do acampamento, longe de onde Bnei Israel estava estacionado, para mostrar que não tinha absolutamente nada a ver com isso, e ficou lá fora. Mas, um minuto. O que quer dizer vai polo al panav? Moshe Rabbeinu abaixou a cabeça e ficou perplexo. Moshe Rabbeinu falou, nada. O que eu posso fazer? Bola para frente. O silêncio. Moshe Rabbeinu ficou em silêncio. Antes de a gente dar continuidade, eu queria aproveitar meio minuto
para a gente ver algo muito, muito curioso aqui, que não é o tópico do shiur, mas vale a pena. É o seguinte, que o líder, o fato da pessoa ser líder, é normal que hajam reclamações contra ele. No news, não é novidade. É normal que alguém que é presidente de alguma instituição, mesmo que ele é maravilhosamente falando, de novo, maravilhosamente falando, um voluntário, escola, hospitais, instituições de Hesed, you name it, sinagogas, pessoa receber reclamações. Moshe Rabbeinu era o homem que nunca ganhou um salário do povo, zero, está escrito, Lo chamor mehem nasati. Moshe Rabbeinu falou, eu nunca peguei nenhum burro deles, nem o translado, nem o táxi eles não me pagaram. Como que o povo suspeitou dele? Aqui, entre parênteses, a Torá vem contar para a gente que o fato da pessoa ser um líder, tfaddal, já está pronto a receber reclamações do povo. Tem até um Mishiberach que os Ashkenazim fazem, muito curioso. Kol haoskim betzorchei tzibur ve'emunah, toda pessoa que se ocupa do público, be'emunah, só se for be'emunah, se for fiel, porque senão não dá para se ocupar do público, que é muito difícil, Akadosh Baruch Hu Yeshalem Secharam. Não lembro quem falou uma vez isso aqui para mim, que é famoso isso, algum Rebbe falou, que Akadosh Baruch Hu Yeshalem Secharam, que Hashem vai pagar o mérito para essa pessoa, a recompensa. Por quê? Porque as pessoas nunca vão saber apreciar. Somente Akadosh Baruch Hu Hashem Yeshalem Secharam. Mas, a gente fecha parênteses aqui, e volta, e olhem que só que impressionante esse homem, queridos. Moshe Rabbeinu recebe uma reclamação dessa, ele não junta o povo em momento nenhum, não rebate essa crítica do povo em momento nenhum, ele só pega a tenda dele e faz uma atitude para mostrar que ele não tem nada a ver com isso, ele não ficou passivo. Mas por outro lado, ele não foi dar um discurso, uma carta, se colocar na porta da sinagoga, não fez nada, banner, nada. Não só isso, fora tirar a cabana dele para fora do acampamento, está escrito na Torá algo assustador. Vaishlach Moshe likro ledatam ve'aviram. Moshe Rabbeinu, ele próprio levantou, mandou chamar Datan e Aviram, esses dois homens que estavam na cúpula de Korach, reclamando contra Moshe Rabbeinu, que foram os que falaram que Moshe Rabbeinu teve relações também com mulheres alheias. O que Moshe Rabbeinu chamou eles para falar o quê? Bronca? Falar para eles que eles não têm o Lamabá? O quê? Mundo vindouro? Diz Moshe Rabbeinu, por favor, venham na minha casa tomar um cafezinho, quero conversar com vocês. Vamos ver se a gente arruma essa situação para que não haja problemas, para que não haja brigas entre o povo. Como assim? Moshe Rabbeinu, líder, nunca pegou nada do povo. Fizeram uma calúnia contra eles, e de repente ele chama os dois que causaram isso para quê? Vem tomar um cafezinho para que a gente faça as pazes. Como assim? Se alguém tem que fazer as pazes aqui, quem que é? Eles dois, são os dois que têm que ter a vergonha na cara de vir falar com Moshe Rabbeinu. Foi Moshe Rabbeinu que mandou chamar eles. Rashi fica assustado com essa reação de Moshe Rabbeinu e pergunta por que Moshe Rabbeinu reagiu assim. Diz Rashi, Leashlimam bedivre shalom. Para quê? Para fazer as pazes. Mas como assim? Quem tem que pedir desculpas? Eles. Para mim, Moshe Rabbeinu falando. No caso, por que Moshe Rabbeinu próprio foi ele pedir desculpas para Datan e Aviram, tentar fazer as pazes? A resposta é que Moshe Rabbeinu disse para si, eu vou procurar eles para fazer as pazes. Por quê? Porque essa é a segunda ocasião que a Torá conta para a gente para ficar longe de algo, perto de algo. A primeira a gente mencionou no começo do shiur, é sheker, é mentira. Midvar sheker, não minta. Fica longe, tirhak, diz a Torá. E a segunda mitzvah, que é sobre ela que a gente está falando hoje agora, a virtude, na verdade a Torá quando fala do shalom, da paz, a Torá não fala tenha paz na vida. Ou se shalom ibromav. Passou bonito, mas a Torá fala para a gente bakesh shalom, disse David Amelech, Bakesh Shalom Verodfeo. No Teilim disse David Amelech, a pessoa não tem que ter paz, a pessoa precisa ir atrás da paz, procurar ela. Moshe Rabbeinu falou, se eles não vão vir, eu vou ir. Por quê?
seguindo o conselho de David HaMelech. Óbvio que David HaMelech viveu depois de Moshe Rabbeinu, mas Moshe Rabbeinu entendeu que a vontade de Hashem, foi o que David HaMelech escreveu depois, que o homem no status parve provavelmente não vai ter shalom, não vai ter paz. Existe uma instrução para qualquer Yehudi, não só que tenha paz na vida, Bakesh Shalom Verodfeu, vai perseguir a paz, se vira para que haja paz. Não existe dentro da Torá, peraí, eu tenho que pedir desculpas? Ela que tem que me pedir desculpas, ele que tem que me pedir desculpas. Essas vozes que a gente tem internas nossas, elas não batem com os valores da Torá. Eu sei que é muito difícil e requer muita humildade, não bobeira, humildade, mas Moshe Rabbeinu falou para si mesmo, a vontade de Hashem, como disse David HaMelech no Teilim, Perek Lamed Dalet 34, Bakesh Shalom Verodfeu, procura a paz e corre atrás dela. Entre parênteses, muito interessante, o Rashi lá no Teilim explica, quer dizer, Bakesh Shalom Verodfeu, procura a paz e corre atrás dela. Qual a diferença entre procurar e correr atrás dela? Rashi fala, procura a paz quando está perto de você, Rodfeu vai correr atrás mesmo que a paz esteja longe de você. Quer dizer, em qualquer circunstância que for, vai procurar a paz. Foi isso que Moshe Rabbeinu fez. Única das midot que Hashem fala, vai atrás dela. Shalom, sheker, a gente falou no começo, mentira, fica longe. E shalom, a Torá fala, não tenha shalom. A Torá fala, procura a qualquer custa o shalom, a paz na sua vida. Inclusive, lembrei que a Gemara no Tratado de Brachot, na página 6b, aprende algo muito interessante desse mesmo pasuk, Bakesh Shalom Verodfeu. Diz a Gemara, olha que interessante, pessoal, olha que alahá. Só na Torá tem alahá, tá assim, incrível. Kol hayodea bechavero, sheragil litin lo shalom. Qualquer pessoa que sabe que o seu amigo lhe cumprimenta sempre, cada vez que eu vejo fulano, fulana, ela sempre, ou ele sempre me cumprimenta. Diz a Gemara, yakdim lo shalom, existe uma obrigação que nós próprios temos que antecipar o hello, oi, o cumprimento à pessoa. Olha que interessante. Diz a Gemara, continua dizendo a Gemara, e se a pessoa falou oi para mim, e eu não respondi para ele, nikra gazlan, eu sou chamado um ladrão, diz a Gemara. Por quê? Porque a pessoa fala, se ele me cumprimentou, eu devia responder de volta. O fato de eu não responder, eu deixei a pessoa mal. Deixar mal, eu estou roubando a dignidade da pessoa, eu sou chamado um gazlan, um ladrão. Da onde a gente aprende isso desse passuco? Bakesh Shalom Verodfeu. Se ele vai te cumprimentar, antecipa você o oi para ele. Mas o que muda? David HaMelech falou, Bakesh Shalom Verodfeu, Habibi. Vai procurar o Shalom, antecipa você. Quer dizer, aqui não é algo fofolete, não é algo bonito, la crème de la crème. Aqui é algo prático que a Torá nos ensina. Inclusive, David HaMelech no Teilim, 4 capítulos depois, no capítulo 38, verso 14, tem um passuco muito, muito interessante que também se refere à paz, que eu queria aproveitar para aprender alguma coisa junto com vocês. Vani kecheresh, disse David HaMelech, eu sou como um surdo. Não sou surdo, porque David HaMelech escutava, mas ele falou, tem circunstâncias que eu fico como um surdo. Lo ishma, portanto não escuto. O re'ilem lo iftach pivi, como mudo que eu não abro minha boca. Rav Shlomo Zalman, quando uma vez estava explicando esse passuco, fez a seguinte questão. Va'ani kecheresh, eu sou como um surdo, me finjo de surdo às vezes, está na primeira pessoa. E o passuco termina, o re'ilem lo iftach pivi, e o mudo não abre a boca. Por que o passuco não fala que eu sou como um surdo às vezes, e às vezes eu sou como um mudo, às vezes eu fico quieto, e às vezes eu não falo também, não respondo? Por que o passuco fala, Va'ani kecheresh, eu sou como um surdo, e o mudo não abre a boca em terceira pessoa? Gramaticalmente, aparentemente não está fluindo o passuco. Disse Rav Shlomo Zalman Auerbach algo powerosíssimo. Disse ele o seguinte, o começo do passuco fala que eu sou como um surdo, David HaMelech falando. Por que o passuco não fala que às vezes David HaMelech também não respondia? E fala, a pessoa às vezes não responde. Disse Rav Shlomo Zalman o seguinte, que quando uma pessoa não quer, duas não brigam. Não dá para dançar tango com uma pessoa só, precisa de duas pessoas para dançar tango. Disse o passuco, olhem que lindo, Va'ani kecheresh lo ishma. Eu às vezes vejo que vai dar briga, eu fico quieto.
Ilem lo iftach piv, não eu. A outra pessoa, olhem que power. Por isso está em terceira pessoa o passuco. O outro, ele acaba ficando que nem um mudo, não tem com quem brigar. Porque se eu fico quieto, ele não vê oportunidade de brigar comigo, ele acaba ficando quieto também e a briga não floresce. Porque para ter uma briga, tem duas pessoas. Se a pessoa briga sozinha, ela tem um problema muito mais grave do que a briga. Então, aqui o passuco está falando para a gente que já que a gente tem uma mitzvah, a gente aprendeu de Moshe Rabbeinu, ele foi procurar Datan e Aviram, mas que humildade é essa? Humildade master. Moshe Rabbeinu falou, não interessa, aqui não é se rebaixar, para Shalom, tudo é barato. A gente aprendeu de David HaMelech, quando a pessoa, em relação ao Shalom, ele tem que ir atrás do Shalom, a gente aprendeu também, quando a gente fica quieto, o outro não tem quem brigar, então a briga não floresce. Sabe que existe uma palavra mágica que eu acho, para que haja shalom, em árabe se fala ma'aleshi. Ma'aleshi. Não tem problema. A pessoa tem que saber deixar passar. É muito difícil, é um trabalho de midot muito difícil, mas é o que Hashem pede da gente. Toca a vida. Ah, mas isso não é ser um perdedor, um loser? Eu vou tocar a vida? A resposta é que Ramim falam para a gente, o silenciador, ele é o vencedor. Em relação à briga, aquele que sabe ficar quieto, ele é o número 1 no pódio. Ele é o medalha de ouro. Porque o passuco fala para a gente, Bakesh Shalom Verodfeu. Procura a paz quando está perto. Quando está longe, vai atrás. Custe o que custar. Ah, mas não é ele que tem que me pedir desculpa. Não existe isso. Quando se refere a Shalom, o propósito é que haja Shalom, independente se é eu ou ele. Eu vi uma história interessantíssima, como que às vezes, sem querer, a gente perde o padrão das coisas. O Beit HaKnesset, que havia uma população de mitparelim, de pessoas que rezaram lá dentro. Nessa sinagoga haviam pessoas da Rússia, Polônia, França, Tchecoslováquia, Salônica. A história se passa em 1945. A guerra, a Segunda Guerra recém terminou. Eles estavam entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, nas grandes festas, pessoas de todas essas cidades, oriundas de todas essas cidades, e havia uma emoção no ar. Pessoas que passaram pela guerra, cada amém era um trabalho, cada Baruch Hu Baruch Shemo era um Baruch Hu Baruch Shemo pesado, com conteúdo. Cada vez que eles pediam vida, nessas tefilot de Rosh Hashanah e Yom Kippur, era alguém que sabia o que era vida e o que não era vida. Uma tefilá com muito, muito conteúdo e muito sentimento de todos esses sobreviventes da guerra recentes. Finalmente, depois de Rosh Hashanah e Yom Kippur, chega Sukkot, Simchat Torah. E já que tinha gente de tantos grupos de países diferentes, cada grupo queria fazer as zakafot de Simchat Torah, as músicas de Simchat Torah, com as suas próprias melodias. Minha música, minha melodia, o outro falando, eu quero minha música, minha melodia, e cada um dessa forma. Porque cada um lembrava do Simchat Torah na sua cidadezinha antes da guerra, e queria relembrar isso depois de tanto tempo. Aquelas memórias antigas. Havia na sinagoga um homem que era muito silencioso, muito quieto, chamado Shmuel. Esse homem, de repente, ele sobe na bimá, onde o Hazan fica, ele olha para esse grupo, ele bate na mesa. Ninguém nunca viu ele abrir uma palavra, era um homem que ficava quieto. Ele se dirige ao Aron HaKodesh, abre o Sefer Torah e fala o seguinte, Rabotai, povo, congregação, o que nos sobrou? Família? Não. Irmãos? Não. Pai, mãe? Não. Pós-guerra, o que nos sobrou? Ele abrindo o Aron HaKodesh aponta para a única Torá que estava lá dentro. É isso que nos sobrou. Como um grupo, uma Torá. Isso que nos sobrou, vocês querem tirar de nós mesmos? Pegou o grupo, dançou uma música, e todo mundo cantou a mesma música depois daquele momento daquela lição forte que aquele indivíduo deu. Depois de tanta bagunça, tanto sofrimento no povo, a gente vai brigar agora pela música? Vai todo mundo cantar a mesma música. Ele falou com uma assertividade, com uma convicção, com um carinho tão grande.
E com uma dor ao mesmo tempo que as pessoas do Beit HaKnesset de diferentes lugares não tiveram outra. Shalom a qualquer preço. Falando em Korach, meus queridos, existe aqui uma novidade muito, muito importante, um ganho nada mais, nada menos do que gigante, que eu queria compartilhar com vocês. Um dos homens que fazia parte, todo mundo conhece isso, mas eu nunca tinha visto nessa faceta, que fazia parte da discussão entre Korach e Moshe Rabbeinu, era On Ben Pelet. A Torá conta pra gente sobre On Ben Pelet, um personagem importante, e de repente na Torá a gente vê que On Ben Pelet desapareceu. Então ele não participou mais da machlok, da discussão. E a pergunta é como ele se safou dessa, que mérito ele teve para não participar mais da argumentação, da briga, melhor dizendo, contra Moshe Rabbeinu. Todo mundo conhece que a Gemara fala no Tratado de Sanedrin, na página 110, o seguinte: a esposa de On Ben Pelet deu para ele beber alguma coisinha, ele adormeceu, e aí quando o grupo de Korach veio chamar ele, On Ben Pelet, para ir fazer parte da discussão e brigar contra Moshe Rabbeinu, a esposa de On Ben Pelet descobriu a cabeça, toda mulher casada é obrigada a cobrir a cabeça, ela descobriu a cabeça e ficou na porta da tenda. Então quando o povo viu isso, falou, uma mulher sem cobrir a cabeça, sem lenço, saíram correndo. Isso que a Gemara conta pra gente. Rav Gifter, no seu livro Pirkei Torah, faz uma observação show, mais do que de bola. Diz ele o seguinte: o que a Gemara me ensinar pra gente? Óbvio que, por um lado, a gente aprende que às vezes a pessoa se perde. Eles não conseguiam nem olhar para uma mulher sem cobrir a cabeça, que é correto. Mas por outro lado, quando vem se referir à briga, ok, liberou geral, tá certo. Mas Rav Gifter aprende uma coisa além disso que eu nunca tinha visto. Disse Rav Gifter o seguinte, faço questão de ler para vocês. Limudu ze bechol adorot. Aqui vem um ensinamento, um legado para todas as gerações até a eternidade. Shemina nizharim vemedagdekim bemitzvot. Mesmo pessoas que são muito minuciosas e cuidadosas das mitzvot, o fato é que quando descobriram que a mulher dele não cobria a cabeça, ele falou, olha, um homem desse nem pode participar da nossa cúpula contra Moshe Rabbeinu. Gam hem esh amachloket tavirotam al daatam. Mesmo pessoas assim, quando se trata de machloket, de briga, tavirotam al daatam verdad konam, a briga ofusca os olhos da pessoa, e a pessoa acaba indo não somente contra outras pessoas, a pessoa é capaz de ir também, lo aleno, contra quem? Akadosh Baruch Hu. Ou seja, veio ensinar para a gente que ninguém no mundo, independente de quanto não religioso ele é, ou quanto muito religioso e observante das mitzvot, maravilhoso, que ele é ou ela é, ninguém está isento de estar sempre se policiando para ver se eu sou um homem, se eu sou uma mulher que faz parte do time de Bakesh Shalom Verodfeu. Por quê? On Ben Pelet. Olha, se é uma pessoa que está com a cabeça descoberta, ele não pode fazer parte do nosso grupo, disse Korach. Datan e Aviran. Mas como assim? Estão indo brigar contra Moshe Rabbeinu, Habibi? A resposta é, quando se trata de machloket, de briga, a pessoa fica tão envolvida na briga, às vezes, que a pessoa se ofusca, ela esquece a briga, ela fica tão envolvida lá dentro, ela esquece o que é verdade e o que é o emet. Hierarquia, valores. O que acontece depois? A pessoa acaba brigando com pessoas que não devia ter brigado, e diz Rav Gifter, inclusive a pessoa é capaz de gritar, brigar e lutar contra Hashem. Falando em briga, está ficando quente o tópico, eu queria contar para vocês uma Gemara no Tratado de Hulin, na página 58b, que aparentemente ela é incompreensível. Já explico ela em seguida para vocês. O Gemara conta para a gente que havia Mr. e Mrs. Mosquito, tipo de mosquito, algum inseto, vou chamar de mosquito. O Gemara conta que a Mrs. Mosquito, a esposa do mosquito, vamos chamar de Mrs. Mosquito, ela se rebelou contra o Mr. Mosquito. E a Gemara conta que ela ficou 7 anos
sem conversar com ele. Agora pergunta, por que a senhora mosquito não conversou com o senhor mosquito, o casal, por 7 anos? A Gemara fala o seguinte, que a alegação da senhora mosquito era a seguinte, que você, meu marido, um dia estava na praia e você viu, a Gemara, pessoal, você viu lá um turista, lá um banhista, colocando a toalha, etc e tal, então você aproveitou para dar uma pinicadinha dele, uma picada nele, absorveu um pouco de sangue daquele banhista, deve ser que era um sangue muito doce, absorveu um pouco do sangue desse banhista e você não me avisou. Então por isso, diz a Gemara, que a Mrs. Mosquito não falou com o Mr. Mosquito durante 7 anos. A Gemara fala até, pergunta, mas como assim? Esse tipo de inseto só vive 24 horas. Então a Gemara fala, você tem razão. Como ela ficou 7 anos sem conversar com ele, só vive 24 horas. Então a Gemara responde o seguinte, que igual que uma pessoa normal, a vida, vamos dizer, 70 anos, vamos chutar, 7 anos é 10% da vida, então em relação à vida do mosquito, que é 24 horas, a Mrs. Mosquito não falou com o Mr. Mosquito durante 2,4 horas, 10% da vida dele. E a pergunta é, pessoal, o que interessa a Mrs. Mosquito não falou com o Mr. Mosquito, que o sangue, who cares? O que muda na minha vida isso? Viu uma explicação nada mais, nada menos do que maravilhosa. Rav Galinsky, Zichron Libraha, diz para ele o seguinte, diz para a gente o seguinte, que a história parece que é a história da mosca, mas é a nossa história. Repito, parece que a história é da mosca, que aconteceu mesmo, agora conta para a gente, mas a história é a nossa história de vida. O quê? Seguinte, muitas vezes na vida da pessoa, a pessoa briga por bobeiras, por tolices. De 1 a 10, na escala, quanto vale? 1. 2, estourando 2. Depois, a pessoa já nem lembra mais por que eu não falo com ele, por que eu não falo com ela, por que eu não cumprimento ele, por que eu não cumprimento ela. Eu nem lembro mais por quê, mas já faz tanto tempo e já acumulou tanto que a bola de neve ficou tão grande que a gente não se fala mais. Eu nem lembro. Fato é que a Gemara veio contar para a gente, esse é o ponto da Gemara, que a Mrs. Mosquito não falava com o Mr. Mosquito por quê? Porque ele picou algum banhista, pegou o sangue e não dividiu com ela. Tá bom, a búcara amanhã vai picar de novo, você perde um pouco de sangue, não precisa ficar 10% da tua vida sem falar com ele. Diz Rav Galinsky, não é a história da mosca, é a história de cada um de nós. E pessoal, quanto isso não é verdade? Ele não me convidou no bar mitzvah, no casamento. É muito engraçado isso. Quando a pessoa é convidada, ele fala, vou ter que ir no bar mitzvah. Tem um monte de coisa para fazer, é mais um bar mitzvah essa semana. E quando não é convidado, não falo mais com ele. Tal pessoa não me avisou que o vendedor estava lá e eu podia ter feito mais um business, agora não falo mais com ele. Tal pessoa, eu subi no Sefer Torah, desci, todo mundo me cumprimentou, menos ele, menos ela. Agora, não falo mais com ele. Tal pessoa não me convidou quando fez tal festa. Tal pessoa não me cumprimentou quando eu entrei na festa ou não me falou oi com mais respeito. Tá certo, pode ser que ele errou mesmo. Mas isso é razão, é igual a mosca reclamar com o Mr. Mosca. Tá bom, acontece, mas de 1 a 10, começa pequeno, a gente alimenta isso, pessoal, e depois de um tempo a gente fala, eu nem sei mais porque eu não falo com ele, eu nem sei mais porque eu estou brigado com ela. A resposta, pessoal, mas é ele que está errado, é ela que está errado, mesmo que for verdade, dizem Chachamim pra gente, Bakesh Shalom Verotfeu, Habibi, seja você o super homem, e vai você puxar papo com ele, com ela, para mostrar que não pode ter briga, que você está bem com ele ou com ela. Se ela quiser estar bem, mal, o problema é dela. Eu estou bem com você. Ah, mas por que eu tenho que falar com ele ou com ela? Ela que me feriu, ela que não me cumprimentou, ela que não me chamou para a festa, e foi por querer, eu sei que foi por querer, ela me tirou da lista, vamos assumir que foi por querer. A resposta é a seguinte, pessoal, eu acho, Bakesh Shalom Verotfeu, fora que David Amelech ensinou para a gente, então um must, a gente tem que ir atrás do Shalom independente, custe o que custar, mas tem mais uma coisa importante, quando a gente procura Shalom com alguém, fazer a paz com alguém, não é para ele, é para Hashem.
é para nós mesmos. Porque aquela pessoa que brigaram com ele, mesmo que Reuven brigou com Shimon, Shimon não fez nada de errado, mas quem vai dormir mal? Reuven e Shimon. Às vezes Reuven não está mais nem aí já. Às vezes ele já fez isso com 10 pessoas, talvez ele não está nem aí. Shimon vai ficar sem dormir. Hazito, ele não fez nada. Talvez essa é a resposta, queridos. Olhem que deep. A Torá vem falar para a gente, vai você procurar fazer as pazes com ele, para você dormir bem, Habibi. Para você, para nós sermos uma pessoa da paz. Para que a gente possa entrar num casamento, independente de quem está lá, eu estou bem com todo mundo. Para que a gente possa entrar no CNIS, ver qualquer pessoa, falar eu estou bem com todo mundo. Se precisar sentar perto desse ou perto daquele, eu sou amigo daquelas 3 ou 4 pessoas mais. Mas não tem ninguém que eu tenha aversão que eu não possa sentar perto dele ou dela. Bakesh Shalom Verodfeu. Essa pessoa é uma pessoa milionária. Não tem ninguém na cidade que eu não consigo me entender com ele ou com ela. Porque, pessoal, prestem atenção. Sempre costumo dizer que a gente nunca sabe do lado de quem a gente vai passar as nossas férias no Olam Abba. Nesse mundo, a gente vive 120 anos com saúde. No Olam Abba é uma eternidade. Eu não sei o que é eternidade, mas eu sei que é muito. É muito. Muito é menos do que eternidade. Então, a gente nunca sabe quem vai estar do lado de cada um de nós. Tem que estar bem com todo mundo, disse David Amelech. Mas ele que errou, não é para ele, é para você. Você vai dormir bem. Você tem que ser a pessoa correta na vida. Óbvio que leva esforço, leva humildade, não é fácil. Mas é para que a gente possa ir para qualquer lugar sem temer, de forma tranquila. Queria acabar com uma história maravilhosa para a gente entender qual que é o poder do Shalom e qual que é a força da Machloket. Porque se a gente for olhar, meus queridos, difícil a gente ver uma comunidade fechar por falta de pessoas. Às vezes tem, por falta de verbas. Às vezes tem, mas é muito raro. O que faz comunidades fecharem, o que faz famílias fecharem, o que faz sinagogas fecharem, o que faz as portas de uma cidade fecharem, é briga, é guerra. Guerra fria, guerra quente, guerra morna, o que for. Isso sim. Machloket, discussão, briga, faz com que instituições, a gente olha no mundo, instituições fecharam. Por quê? Mas dinheiro custa tanto, mas no fim, mais de uma forma melhor ou menos melhor, acaba se organizando. Mas quando tem briga, as coisas não vão para frente, não tem brachá. Escutem essa história e com ela a gente termina. Havia um casal, história verdadeira, que morava nos Estados Unidos e não tinha filhos durante muito tempo. E a esposa, em especial, o marido também estava incomodado, óbvio, mas a esposa em especial sempre se questionava, quando vai chegar a minha vez? Todo mundo levando as crianças para a escola, trazendo da escola, festa de aniversário, e na minha casa não chega convite de festa de aniversário de criança, porque eu não tenho filhos, de reunião de pais para a escola, a gente às vezes reclama, né, que tem que ir 10 vezes, a gente não aguenta mais, tem bagunça em casa, mas era uma pessoa que queria ter bagunça, queria ter geladeira suja, queria ter comida no chão, queria ter que ir para a reunião das crianças, queria ter festa de aniversário, e não tem. Então uma vez, uns amigos desse casal falaram para ele, olha, tem o Rebbe de Skulener Rebbe, o Rebbe de Portugal, ele é um Talmid Chacham muito grande, por que você não vai conversar com ele? Esse casal falou, olha, a gente não está acostumado a ir nos Rebbes, tal, a gente não, sei lá, não é nossa praia, com todo respeito, mas a gente não costuma ir. Faz tempo que a gente nunca foi e tal, a gente não se sente muito confortável. Ele falou, mas vai, você não vai perder nada, ele é um homem muito carismático e pode dar uma brachá, pode dar um aconselho. Então esse casal entra, sem filhos, entra no Skulener Rebbe, e olha que interessante, pessoal, na hora que eles entraram, o Rebbe de Skulener olha para eles e fala o seguinte, onde tem machloket, discussão, não tem brachá. Eles olharam um para o outro, não entenderam nada, e eles falaram, Rav, a gente veio aqui, a gente não tem filhos, a gente está casado faz tempo, etc e tal, o Rabino escutou, ele olha para eles e fala, preciso contar uma coisa para vocês. Eles falam, sim, o quê? Onde tem machloket, discussão, não tem brachá, não tem bênção.
Não entenderam nada, foram embora, pensativos. Começaram a pensar. A menina, a esposa, lembrou que tinha alguém na escola que ela tinha brigado com. Isso faz muito tempo atrás. Coisa de escola, quem vai ser o líder, quem não vai ser o líder, então certa briga, e brigou. E ela liga para o Gabai do Rebbe de Skulen e pergunta para ele, será que é isso que o Rebbe quis me dizer? Ele perguntou para o Rebbe, ele falou, olha, é isso mesmo. Essa menina falou, eu vou ligar para aquela menina, nem vai me atender mais. Eu morava em Nova York, eu morava em Los Angeles para Nova York, é uma viagem longa, algumas horas. Mas tá bom, precisa. Pegaram um avião, aquele casal, especialmente a mulher estava junto, né? Ela precisava pedir desculpas. Foram até Los Angeles, descobriram onde morava aquela amiga agora, casada já. Bate na porta e quem está lá dentro pergunta quem é, e ela fala o nome dela. Pessoal, olhem que história. Décadas depois, quando a dona da casa, que era aquela outra amiga que elas se pegavam muito, escuta que a amiga dela estava do lado de fora, qual foi a reação dela? Décadas depois, vai embora daqui. A mulher falou, puxa, peguei o avião, Los Angeles para Nova York para Los Angeles, 6 horas, fiquei no avião. Ela teve a audácia, tocou de novo a campainha. A dona da casa falou o seguinte, olha, se você ficar aqui, eu vou chamar a polícia. Desaparece do assoalho da minha casa. Puxa vida, décadas depois, ela deve estar muito brava comigo. Mas ela queria muito ter um filho. Ela senta na sala da casa dela e toca a campainha chorando em prantos. Ela falou, quem está aí ainda? E ela começou a chorar. No que ela fala com aquela voz de choro, a dona da casa abre a porta. Ela fala, por favor, me perdoa. Eu não tenho filhos. Eu entendi que décadas se passaram, mas a história parece estar muito presente na sua vida e na minha. O Rebbe de Skulen me falou que onde tem machloket, não tem brachá. E a gente está vivendo uma vida de machloket, eu e você. Não vai ter brachá, não vai ter bênção. Aquela moça de dentro de casa, depois de ter aberto a porta, vê a amiga em pranto, chorando com uma sinceridade, se abraçam e uma perdoa a outra. E a amiga que estava fora, que veio de Nova York para Los Angeles pedir desculpa, pergunta para ela, e você tem algum filho? Ou filha? Ela repete as palavras do Rebbe de Skulen. Onde tem machloket, não tem brachá. Porque mesmo que foi a moça de Nova York que tinha que pedir desculpas para aquela de Los Angeles, a gente viu que Bakesh Shalom Verot Feo. Não existe eu preciso pedir desculpas. Enquanto há discussão, os dois precisam pedir desculpas. Disse o Rebbe de Skulen, onde tem machloket, não tem brachá em nenhum dos dois lados. Eu não preciso falar para vocês, e costumo não falar, mas no caso aqui é verdade. Voltaram para o Rebbe de Skulen e falaram, Rav, a gente entendeu a mensagem do Senhor, mas onde não tem mais machloket, agora tem brachá? Disse o Rebbe de Skulen, é óbvio, Hashem quer sempre dar brachá para a gente, só que onde tem machloket não tem brachá. Então é óbvio que onde tem machloket, certeza, aí, onde não tem mais machloket, onde tem machloket não tem brachá. Disse o Rebbe de Skulen, é óbvio que onde não tem mais machloket, certeza que tem brachá. Queridos, dito e feito, e acreditem porque a história é verdadeira. Nos próximos 18 meses, ambos os casais ganharam um bebê. Porque a maior brachá do mundo é shalom, é paz. Às vezes, para ter paz, você vai ser muito humilde. Mas não é para o outro somente, é para Hashem. E é para cada um de nós também. Porque quem tem paz, dorme bem, dorme tranquilo, está bem com o outro, está bem com Hashem, e está bem consigo mesmo. Bakesh Shalom Verot Feo. Procurar paz, perto como diz Rashi, e às vezes quando for longe, mesmo em Los Angeles, vai lá,
procura, porque quem vai sair ganhando é cada um de nós. Semana magnífica, cheia de shalom, de paz para cada um de nós.